Olá, olá para todos. Bom dia, senhor, senhora, crianças, senhoritinhos. Gente, eu vou falar com vocês um negócio aqui. Homem dentro de casa, procurando as coisas, é igual camelo do deserto querendo beber água. Eu cacei aquele pauzinho, aquele suportezinho de colocar o telefone para gravar aqui, mas eu não achei de jeito nenhum. Um dia desse eu cacei uma faca aqui em casa, eu não achei, gente. Isso é pra vocês verem a situação do homem dentro de casa. O homem não sabe nada, não. Casa é o seguinte, a casa é a mulher mesmo, é que manda, é que sabe, é que organiza. Moral da história, eu tô aqui com um banquinho embaixo, um outro banquinho em cima do outro banquinho, a impressora em cima do banquinho. Eu sei que tá uma trepeça. Ô, gente, então vamos lá. Vamos dar a sequência a um pouquinho da minha experiência em Portugal. Se eu não me engano, no outro vídeo, eu terminei falando a respeito do telefone que a menina do restaurante me passou. Restaurante do shopping. Então, ela me passou o telefone, gente, dessa Alzira, e eu já liguei para a Alzira, né? A gente jantamos no restaurante e liguei para a Alzira. Aí liguei para a Alzira e conversei com ela, falei que a gente tinha chegado há pouco tempo lá, né, lá em Lisboa, que a gente estava pretendendo ficar lá, morar lá no caso, então fiquei sabendo que ela tinha quarto para alugar e essas coisas. Aí ela me falou que realmente é verdade, ela tinha mesmo quartos, né, só que elas teriam um quarto lá, mas era pequeno, bem pequeno. Pensa num quarto pequeno. E como a gente não estava chegando, né, recente, não sabia de nada, de preço, e aí na hora que ela falou comigo assim que a diária, que a mensalidade do quarto seria de 240 euros, eu falei com ela, gente, fica um quarto. Porque o mês, a mensalidade do quarto que a gente ia pagar para ela era de 240 euros. O hotel que a gente estava hospedado era 250 euros a diária. Então só aí você vê o preço. Então, gente, aí já conversei com a Alzira, ela falou, então faz o seguinte, vocês vêm cá, né, falou o nome do lugar, era Odivelas, que é o bairro, né, lá não fala bairro, lá fala um negócio lá, mas o bairro era Odivelas. Então a gente, o que fez? A gente já levantamos de manhã no outro dia, pegamos o metro, como dizer, eles pegamos o metro, vocês vão aprender a falar português comigo, vocês podem ter certeza. Então, ora pois, então pegamos o metrô e fomos para o Odivelas, ela falou com a gente o nome da rua, a gente fomos lá no apartamento dela, inclusive, pensa num lugar bonito. Então a gente, não era um bairro ruim, aí na verdade era como se fosse um condomínio fechado, como se fosse não, era isso mesmo, mais ou menos. Aí a gente fomos, ela encontrou com a gente embaixo, né, na portaria, eu vou estar tirando uma foto lá para vocês, né, porque eu vou no satélite, e vou pegar a foto de onde que eu morei e vou mostrar para vocês, o lugar é bonito. Aí, o que acontece, a gente foi lá no bairro Odivelas, a rua é Póvoa de Santo Adrião, número, se eu não me engano é 144 ou 44, mas eu vou olhar. A gente tem a documentação direitinho, mas se vocês quiserem estar indo e buscar no mapa, vocês conseguem achar. Póvoa de Santo Adrião. Aí, beleza, aí chegamos na Alzira, ela fez um café lá, né, como diz eles, um pequeno almoço, viu, tá vendo? Para aprender a falar português. Um pequeno almoço, que é o café, né, um café reforçado. E, gente, tem outra coisa também. O café é um pequeno almoço que eles falam, mas lá não fala uma xícara de café, fala chávena. Chávena de café. Eu aprendi rapidinho. Fácil. Então, aí a gente começamos a conversar com a Alzira. Ela, não, vocês vão dar certo aqui, porque vocês já conversou com a gente, falou com a gente, não, pelo jeito vocês são trabalhadores, tá querendo correr atrás mesmo. E falou comigo assim, você, Sérgio, é engraçado que você não fica perdido. E eu não fico mesmo, não. Você não fica perdido, você chega, você conversa, você sabe, sei lá, eu procuro as coisas, né? Aí ela falou, gente, só que é o seguinte, não é tão difícil arrumar trabalho mesmo, porque tem muito trabalho.
Só que os patrões não dão contrato de trabalho de jeito nenhum. Eu falei, mas como assim não dá contrato de trabalho? Ela falou assim, é como se fosse assinar a sua carteira, só que aqui tudo é contrato, né? Não é trabalho, é um contrato, uma folha assinada e pronto. Pronto, lá também eles falam muito pronto. Aí, eu falei com ela, ó, Alzira, mas... Ela falou assim, para você morar aqui em Portugal, para você dar início à papelada, para você estar morando, né? Regular no caso, gente, que eu não gosto de trem errado, não. Aí, o que eu fiz? Eu perguntei para ela, mas como é que faz a papelada? Como é que funciona? De onde que começa? Qual é o começo para a gente estar fazendo os papéis? Ela falou assim, ó, primeiro vocês precisam de uma carta que chama morada. Não é carta, né? Um papel, um documento que chama morada. Morada, gente, é um comprovante de residência. Só que como é que você tem isso lá em Portugal? Você tem que estar morando em um local, a pessoa que estiver morando tem que assinar para você, você vai numa junta comercial, viu gente? Como é que fala, né? Você vai Minto, já tá até errado o trem. Você vai no estabelecimento, tipo na padaria do local, né? Do bairro, próximo onde você mora. Vamos supor, você vai no farmacêutico lá e pede ele para assinar para você. Você vai no sacolão, que também não chama sacolão lá não. Você vai lá e pede para assinar para você. São 3 pessoas que precisam assinar o papel para você. Tem um outro negócio, na verdade também eu não vou saber os nomes, mas tudo que eu estiver falando com você, gente, eu vou estar mostrando porque né, senão fica feio para mim. Mas eu tenho 3 documentos essencial, os primeiros que você precisa lá. Que precisa mesmo, sabe? Só que a maioria não faz. A gente fica lá 15 anos não faz nenhum documento. Aí... O que eu fiz? Eu falei, Alzira, mas como é que eu faço para me conseguir isso? Porque ela falou assim, se você tiver esses 3 documentos, eles não te dão um contrato, mas se você tiver esses 3 documentos e o seu patrão gostar de você, eles te enrolam, mas daqui a pouco você tem um contrato. Eu falei, pronto, vou atrás desse papel então. Aí ela falou, só que um papel, um documento, quem precisa assinar é uma pessoa residente de Portugal, e ela não era ainda, hoje ela já é. Tanto é que se um dia eu voltar para lá, né, no Reino Sábado dia de amanhã, não estou falando que eu vou para lá, não, gente, mas também não estou falando que eu não vou, né? Então, você precisa de alguém para assinar, um residente de Portugal. E ela tinha um cara lá que era até português, que fazia isso. Na verdade, ele ganhava a vida assim, né? Ele vem e você paga para ele, dinheiro de novo, hein, gente? Paga para ele, eu não sei se a gente pagou, eu não sei se foi 150, 130, 120 euros, não sei. Só que a gente pagou para ele. Aí a gente paga assim, você vai com ele, vai com a Alzira, que é a dona do local, e primeiro tem esse documento, que é de onde você mora. Então isso é com a Alzira e com os moradores lá, com os comerciantes lá. E o outro documento, que é tipo meio que para você chegar em Portugal, você tá lá quase legal, entende? Começando a ficar legal. Aí você precisa desse documento. Aí então o que acontece? Esse cara foi com a gente numa junta comercial, que aqui seria BH Resolve, igualzinho lá em BH, né? Lá BH Resolve, eu esqueci os nomes todos direitinho. Então, ó, estou escutando o barulho da dona da moto chegando, da moto minha, a patroa tá chegando aí. Então, o que a gente fez? A gente começou a fazer o documento. Tô passando o carro na frente dos bois de novo. Quando eu cheguei na Alzira para alugar o barracão, alugar o quarto, lá tinha a Alzira e mais um morador. Então ela tinha o quarto dela, o morador, né, que era o outro cara que estava com outro quarto, e tinha esse quartinho pequeno disponível, que era muito pequeno, gente. Vai por mim, era pequeno. Aí, o que acontece? Eu não conversei com o cara, né? Isso é durante o dia. Mas à noite, o cara chegou e... Não, à noite não, de tarde o cara chegou, acho que era domingo, eu acho. Aí o cara chegou da rua, aí começou a conversar, que era brasileiro, nem sei de onde que é mais, só pra você ter... Eu não guardo muitas coisas, não. Na verdade eu não guardo por quê? Pra você não ficar de cabeça cheia. Então, por isso que eu não guardo tantas coisas. Se as coisas não for tão boas, eu não guardo não, já era, já perco. Minha memória é feita pra isso, pra bloquear. Então, ele falou que trabalhava a 3 quadras acima de onde a gente morava, e lá todo dia entrava e saía gente. Eu falei, ué, mas você trabalha de quê? Ele falou, eu sou servente de pedreiro. Eu falei, ué, me serve também. Na verdade, qualquer serviço me serve. Depende, né? Aí, desde que seja honesto. Aí o que acontece? Ele foi e falou, ué, se você quiser eu olho lá pra você. Eu pensei,
Tá, mas aí, né? Aí eu falei que não, pode olhar, beleza. Não, eu falei com ele assim, gente, eu vou pensar e te falo, porque é tanta possibilidade que eu tenho que pensar e analisar as coisas direito. Ele falou, não, você me fala, beleza, se você for vir pra cá mesmo, do apartamento que a gente ia morar. Do quarto que a gente ia morar. Que era um apartamento também. Aí, pronto, aí já, olha pra você ver, nós já tava tranquilo já tinha até lugar pra gente ficar por longa data, e no meu pensamento não era tão caro. E não era mesmo, né? Em relação ao que a gente tava gastando, não era caro. E também eu já pesquisei o salário, quanto que era. Então, raciocina bem. Se eu arrumasse um serviço, e eu arrumei, para mim ganhar 900 euros a 1.000 euros, e Josi arrumasse um serviço para ganhar o mesmo valor, um pouquinho menos, né? Raciocina bem pra você ver, nós ia pagar 230 ou 40, 240 no quarto, gastar, né, com alimentação, quanto que ia sobrar pra gente? Então, já pensei. E lá no caso, era próximo ao trabalho, e próximo, o apartamento era próximo ao meu trabalho. Aí a gente teria que ver pra Josi. Mas se eu arrumasse um trabalho concreto, tipo, vou vir pra cá segunda, terça-feira eu tô trabalhando. Excelente. Eu tava procurando trabalho.